Fala galera, tudo certinho? Nesse vídeo estarei compartilhando 20 dicas importantes sobre como prolongar a vida útil do seu PlayStation 5. Também vou dar a minha opinião sobre algumas polêmicas recentes que estão acontecendo com o aparelho em relação ao uso do metal líquido e ao uso de modificações para acelerar o cooler do videogame. É fundamental seguir essas orientações para manter o console por mais tempo e economizar dinheiro com manutenção. Não perca nenhum detalhe, assista ao vídeo até o final para não correr o risco de danificar o seu console. Eu garanto que você vai aprender coisas novas e me agradecer no final do vídeo. Obrigado por assistir e espero que essas dicas sejam úteis para você. Agora, para apoiar meu trabalho, se inscreva no canal e dê o curtir. Bora ajudar esse canal a crescer para poder trazer mais dicas relevantes como a desse vídeo. É de graça e todo mundo ganha com conteúdo. Segue a vinheta de abertura e simbora pro vídeo, rapaziada! Vamos começar esse vídeo com a dica de número 1. Não desligue o aparelho durante uma atualização de firmware. Muitas pessoas ainda cometem esse erro, que pode ser fatal. Se o aparelho porventura for desligado durante uma atualização de firmware, ele pode corromper as informações do console e deixá-lo virar um grande peso de papel. Portanto, tenha muito cuidado ao atualizar o seu console e evite fazer isso em dias de chuva ou com uma energia elétrica instável. O melhor dos mundos é ter um no-break senoidal ligado ao console durante o procedimento para garantir a segurança do aparelho e que ele não venha a ser danificado. Dica de número 2. Não mexa no aparelho enquanto houver um disco dentro dele. Se você não quiser danificar o seu jogo ou drive leitor do aparelho, não fique mexendo no aparelho com o disco rodando dentro. Isso com certeza pode danificar o seu drive e você vai ter que gastar uma boa grana para fazer a manutenção do mesmo. Dica de número 3. Não force a retirada de um disco ou drive do console. Essa é para os apressadinhos de plantão. Quando for trocar um jogo, espere o aparelho ejetar o disco completamente antes de retirá-lo. A mesma dica se aplica para colocar um jogo no console. Insira-o de forma suave e deixe que o drive puxe o jogo automaticamente. Dica de número 4. Mantenha o software do console sempre atualizado. Manter o software do console sempre atualizado é uma boa prática, pois a Sony, com o passar do tempo, vai deixando o software que inicia o aparelho mais otimizado e sem bugs, melhorando assim o desempenho do hardware e mantendo o bom funcionamento do videogame. Além disso, as atualizações de software também podem incluir novas funcionalidades e recursos que podem melhorar a sua experiência de jogo. Por isso, é importante manter o software do console sempre atualizado, a fim de garantir que você esteja usando a versão mais recente e aproveitando ao máximo o seu aparelho. Dica de número 5. Desligar o aparelho de forma abrupta pode corromper dados. Essa é uma dica que até o videogame mostra na tela como alerta. Desligar o console de forma abrupta pode ocasionar a perda de dados, pois o SSD pode estar escrevendo ou lendo dados no momento em que é desligado, resultando em perda ou corrupção de dados. Desligue o videogame de forma segura, seguindo as etapas no menu do videogame ou apertando o botão principal diretamente no aparelho. Dica de número 6. Faça a manutenção preventiva do aparelho pelo menos uma vez por ano. Abrir o videogame e limpar o aparelho é importante para garantir que o sistema de dissipação de calor esteja funcionando corretamente. O excesso de calor por um período prolongado pode danificar a eletrônica do console, incluindo a solda BGA. Faça a limpeza preventiva ou envie o aparelho para um profissional qualificado. Ou faça você mesmo pode ser caro, por isso cuidado. Dica de número 7. Não deixar o aparelho em um local na estante ou rack que não tem ventilação. Essa é antiga, mas assim como a sujeira que pode obstruir as aletas de entrada e saída de ar do aparelho, ele não pode ter a sua saída de ar obstruída, seja por um móvel ou um rack nichado, em que a madeira não fica tão longe das laterais do console. Em hipótese alguma faça isso. Vamos deixar o console em ambientes bem ventilados e com uma boa entrada e saída de ar. Dica de número 8. Se você quer proteger o seu aparelho da poeira, é seguro cobri-lo com um protetor antipó. Usar um protetor antipó é correto quando o videogame estiver totalmente desligado. No entanto, é importante não deixar o aparelho coberto enquanto ele estiver em uso ou em stand-by, pois isso pode prejudicar a circulação de ar e causar um superaquecimento. Dica de número 9. Não deixe o aparelho em um local com muita umidade. A umidade pode danificar qualquer aparelho eletrônico. Trate a umidade das paredes para evitar oxidação no interior do aparelho e mantenha o dispositivo limpo e bem cuidado para prolongar a sua vida útil. Dica de número 10. Se o seu aparelho fica em locais praianos, a limpeza deve ser feita com mais frequência. Além da umidade, a maresia é extremamente prejudicial para qualquer dispositivo eletrônico. A maresia é causada pela presença de sal, gases e partículas produzidas por organismos marinhos e pode danificar o aparelho. Portanto, limpe o seu console com mais frequência e considere aplicar produtos como Corrosion X para proteger a placa do aparelho contra a maresia. A aplicação desse produto pode ser de
discutida em outro vídeo. Dica de número 11. Não permita que o console fique em local com temperatura elevada ou contato diretamente com os raios solares. Mantenha seu console em um local fresco e bem ventilado, evitando temperaturas extremas. O excesso de calor pode prejudicar o funcionamento do aparelho, acelerando o desgaste eletrônico do hardware e diminuindo a vida útil do console. Além disso, o calor também pode danificar os jogos, podendo fazer com que eles fiquem inutilizáveis. Por isso, é importante mantê-los em um local fresco e arejado, especialmente durante os meses mais quentes. Número 12. Não conecte o controle do console diretamente na tomada ou em carregadores de celular. O carregamento dos controles pela porta USB do console ou do computador é a opção mais adequada. O controle precisa de uma tensão e amperagem corretas para carregar sem problemas. Carregadores de celular, por exemplo, podem fornecer uma amperagem muito alta ou muito baixa, o que pode danificar o controle ao longo do tempo. Portanto, evite esse tipo de carregamento para prolongar a vida útil do seu controle. Dica de número 13. Atenção, essa é dica de extrema importância. Quando terminar de jogar, desconecte todos os cabos do console, incluindo o cabo de rede, o cabo de energia e o cabo HDMI. Isso é muito importante para evitar danos por oscilações elétricas, raios ou até mesmo a queima total do aparelho. O surto de tensão pode vir da tomada, do cabo de rede ou até mesmo da TV através do cabo HDMI, danificando assim o controlador HDMI do videogame. Em aparelhos da nova geração, como o Xbox Series S, pode até mesmo queimar a APU, o que pode destruir o videogame. Portanto, não esqueça de desconectar todos os cabos para proteger o seu console. Dica de número 14. Se possível, conecte o console a um filtro de linha Clamper. Esse dispositivo é feito para proteger o aparelho quando ligado na tomada e interrompe a energia em caso de surtos, evitando a queima da fonte. Assim, você pode ter mais segurança e prolongar a vida útil do seu console. Dica de número 15. Não ligue o seu videogame em estabilizadores. A fonte do videogame já tem essa função de ajuste de tensão. Estabilizadores não possuem proteção contra ruídos e distorções. Em vez disso, invista em um no-break senoidal puro ou adquira um bom filtro de linha, como mencionado na dica acima. Isso minimiza os danos causados por variações elétricas. Dica de número 16. Evitar usar o console durante tempestades de raios. Durante tempestades, é possível que haja picos de tensão ou raios que podem danificar o aparelho. Por isso, é importante desligar o console da tomada e desconectar todos os cabos durante tempestades com raios, para evitar qualquer tipo de dano. Além disso, é importante evitar usar o console durante esses períodos para garantir a segurança de quem está jogando. Dica de número 17. Não coloque objetos pesados ou afiados sobre o console. Isso pode danificar o aparelho e até mesmo causar acidentes. Mantenha o console sempre longe de objetos que possam pesar sobre ele ou causar danos. E se precisar movê-los, faça isso cuidadosamente, evitando colocar pressão excessiva sobre ele. Além disso, é importante tomar cuidado com objetos afiados, pois eles podem danificar a superfície do console ou até mesmo perfurá-lo. Portanto, mantenha o console sempre protegido e longe de qualquer tipo de objeto que possa prejudicá-lo. Dica de número 18. Mantenha o console em uma superfície estável e plana. Para garantir o bom funcionamento do seu console e evitar danos, é importante manter o aparelho em uma superfície estável, plana e nivelada. Deixar o console em uma superfície inclinada ou instável pode fazer com que o disco rode de forma incorreta, danificando o drive do aparelho, ou o videogame pode cair da superfície e acabar sendo danificado. Agora vamos para as dicas de número 19 e 20, que são sobre as polêmicas da vez. Vou falar um pouco o que são essas polêmicas, falar também sobre detalhes técnicos de forma superficial e a minha opinião sobre o assunto e possíveis soluções. A dica de número 19 é sobre os mods que fazem a aceleração do cooler. No Brasil, devido ao calor intenso, o uso de dispositivos aceleradores de refrigeração em videogames é comum. No entanto, é crucial lembrar de escolher dispositivos de qualidade e instalá-los corretamente, para evitar riscos. Os componentes utilizados nesses mods são fundamentais na seleção do dispositivo, pois eles precisam ter proteções e componentes de qualidade. Outro fato que nos ajuda na escolha e demonstra que a placa do mod tem qualidade é o uso correto de uma espessura de fiação na ligação com o cooler, porque se você usar uma espessura incorreta, ela pode causar uma impedância maior para o sistema e pode causar outros problemas. Então, um mod de qualidade já começa com a espessura da fiação correta. Os mods de refrigeração para videogames funcionam conectando-se diretamente à placa-mãe do videogame. São energizados com a linha de 12 volts da placa e recebem os sinais PWM vindo da CXD.
amplificando esses pulsos que controlam a velocidade do cooler. Um dispositivo confiável conhecido para o PlayStation 5 é o feito pela Neo Tecnologia, que eu já usei diversas vezes em outras edições do PlayStation sem nenhum problema. Além disso, essa placa, especificamente, geralmente utiliza circuitos integrados com proteções adicionais contra sobretensão, subtensão, sobrecorrente, subcorrente e tem uma medição de temperatura para evitar danos no aparelho. Em outro ponto, a fonte de alimentação do PlayStation 5 também possui muitas proteções, que eles ligam rapidamente em caso de curtos, para proteger a placa principal do videogame. Falar que o simples fato de utilizar esse mod vai estragar o aparelho é muito difícil disso acontecer, mas isso depende de outros fatores citados acima. Uma placa de qualidade e uma mão de obra qualificada, essa por última, que é a mais complicada de se achar nos dias atuais, já resolve essa situação. No entanto, é importante lembrar que o cooler do PlayStation 5 já possui um sistema de refrigeração inteligente, que ajusta a velocidade de acordo com as necessidades do console. Por isso, muitas vezes não é necessário utilizar esses modos adicionais. Ainda sobre o tema de modificações para melhorar a refrigeração no aparelho, vamos falar sobre acessórios de uso externo. Esses acessórios de refrigeração, que se conectam diretamente às portas USB do videogame, cuidado ao utilizá-los, pois geralmente eles são de baixa qualidade e podem causar problemas como curtos-circuitos ou danos nos controladores USB da placa-mãe. Se o console ainda não estiver demonstrando a mensagem de temperatura elevada, não há necessidade de utilizar esses dispositivos, pois eles não oferecem benefícios suficientes para compensar os riscos, ainda mais se estiverem espetados no USB do aparelho. Agora, se você vive em uma região de extremo calor e não abre mão de usar qualquer uma dessas modificações por prevenção, ou se o console já está dando mensagem de sobreaquecimento, a primeira solução é fazer a manutenção preventiva do aparelho. Esta tem que estar sempre em dia. Já a segunda opção é a de melhorar o fluxo de ar onde o videogame está instalado. Você até pode fazer isso. Para fazer isso e não ter que fazer nenhuma alteração interna no aparelho, seja com mod ou usar um dispositivo externo com limitação pelo USB, o que você pode fazer é trocar essa alimentação dos coolers externos para uma com alimentação externa. Não utilize as portas USB do videogame para energizar esse dispositivo. Se for para acontecer alguma coisa com uma fonte externa, não vai acontecer com o videogame e o fluxo de ar vai melhorar consideravelmente. Deixar o aparelho na horizontal também ajuda na questão do acúmulo de poeira. Na horizontal, o aparelho suga bem menos sujeira. Dica número 20. A polêmica do metal líquido. Vou falar aqui sobre como funciona o metal líquido no aparelho, o sistema de vedação que é usado no PlayStation 5, o motivo central dessa polêmica e a minha opinião sobre o assunto. O metal líquido é um componente utilizado na transferência de calor entre uma fonte geradora de calor e o dissipador, assim como a pasta térmica. No entanto, uma grande diferença entre eles é que o metal líquido, além de ser um excelente condutor térmico, também é um excelente condutor elétrico, enquanto a pasta térmica geralmente só conduz calor. Isso significa que, devido à sua alta condutividade elétrica, ele pode causar curtos entre componentes se a vedação do dispositivo estiver incorreta. Se por algum motivo o metal líquido vazar, ele pode causar danos irreparáveis na placa do videogame ou até mesmo danificar completamente o game. O metal líquido é constituído com uma mistura de galho e outros metais. Ele pode oxidar em contato com ar e alguns outros tipos de metais, especialmente aqueles com maior tendência à oxidação, como o alumínio. Essa oxidação pode prejudicar a eficiência do metal líquido como condutor térmico e pode também causar problemas com a estanqueidade do sistema e até corroer os componentes, tanto do lado do dissipador quanto do lado do gerador de calor. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema de vedação do PlayStation 5. Sistema esse que possui várias camadas de proteção. A primeira camada é uma fita protetora aplicada tanto na APU quanto no dissipador do aparelho. A segunda camada é um compartimento rebaixado no dissipador para evitar que o metal líquido escape. A terceira camada é a pressão da abraçadeira que, ao fechar o dispositivo, faz com que o dissipador abrace a APU, selando completamente o compartimento. E a quarta e última camada é uma esponja colocada acima da vedação da APU que tem a capacidade de aderir e sugar o metal líquido, caso haja vazamento, impedindo que ele se espalhe pela placa. A cerne da discussão aqui é que existem relatos, tanto de técnicos estrangeiros e brasileiros, de que alguns aparelhos estão com metal líquido vazando para a placa. Aparelhos esses que são geralmente da primeira geração, A10.
11XX e alguns da segunda geração, 11XX. Agora eu vou falar aqui sobre as teorias ventiladas na internet de como o metal líquido está vazando do seu compartimento de vedação. Todas elas envolvem a posição do aparelho na vertical como primordial potencial para esse acontecimento. Existem várias possíveis causas para o vazamento do metal líquido do compartimento de vedação. A primeira é a de defeito na fabricação, onde alguns lotes do equipamento podem vir com problemas na vedação, como no compartimento do dissipador ou no próprio dissipador feito de forma irregular, desnivelada, impedindo que o sistema crie a pressão adequada, deixando o metal líquido vazar. A segunda causa possível é a imperícia técnica ao abrir o console para realizar a manutenção preventiva. Se o técnico colocar metal líquido em excesso, ele vai acabar transbordando do compartimento de vedação, escorrendo pela placa, ou ao fechar o aparelho de forma incorreta. Pode ser que o sistema de vedação seja danificado e isso pode causar os vazamentos. A terceira causa levantada é de que o aparelho, após sofrer alguma queda, faz com que o metal líquido saia do seu compartimento. Já a quarta teoria é que a causa possível para o vazamento do metal líquido é a influência da gravidade, combinada com outros fatores. Se existir uma falha na vedação do aparelho e o dispositivo estiver na posição vertical, a força da gravidade irá fazer com que o metal líquido escorra para a parte de baixo do compartimento. As vibrações geradas pelo cooler ou pelo driver de Blu-ray podem potencializar esse efeito, fazendo com que o metal líquido se mova dentro do compartimento, encontrando uma brecha na vedação e vazando para a placa do videogame. Quinta possível causa de vazamento do metal líquido é a pressão inadequada ao abrir e fechar o dispositivo. O compartimento que deveria manter o metal líquido distribuído de forma equilibrada pode não estar funcionando corretamente. Isso pode ser causado por bolhas de ar, gravidade ou outros fatores, fazendo com que o metal líquido escorra e acumule em uma área específica da PU, no caso, a parte de baixo. A sexta e última teoria, na verdade, não tem a ver com o fato de um possível vazamento de metal líquido. Ela se dá por outro fator, que é justamente o console na posição vertical. Para mim, isso é o mais preocupante de todas as outras. Quando o metal líquido escorre dentro do compartimento e fica concentrado na parte de baixo pela força da gravidade ou algo diferente, isso pode deixar a parte de cima da PU com pouco metal líquido, causando falta de contato adequado entre o die da PU e o dissipador. Com o tempo, esse metal líquido pode ressecar e oxidar, causando problemas de aquecimento, justamente naquela região, que muitas vezes não possui sensores de temperatura. Isso pode levar ao apagão automático do videogame. Mesmo sem mostrar a mensagem de sobreaquecimento na tela, já há relatos disto estar acontecendo, devido ao alto nível de temperatura nessa região que está descoberta. Isso vai causar danos irreparáveis na PU ao longo do tempo, mesmo que o console esteja funcionando normalmente. Agora, na minha opinião, para minimizar qualquer tipo de problema, a melhor coisa a se fazer no momento é manter o console na posição horizontal, evitando qualquer defeito com metal líquido. Além que ele na horizontal traz outros benefícios, como diminuir consideravelmente a poeira acumulada no aparelho. A chance de um metal líquido escorrer na posição horizontal é menor do que na vertical, além do que ele vai minimizar esse fato de ficar acumulado em uma região só do die. Ele vai ficar por igual, fazendo assim uma troca de calor eficiente. Agora falo por mim. A minha experiência com esse console ainda não é tão grande. Apareceram somente 3 unidades desse videogame na minha assistência, e eu não peguei nenhum PlayStation 5 ainda com esse tipo de defeito. Os aparelhos que apareceram aqui foram coisas banais, como fazer uma preventiva limpeza, uma troca de um circuito HDMI queimado e outro estava com o conector HDMI quebrado. Ainda não presenciei esse problema do metal líquido ter escorrido pelo aparelho. Pelo pouco tempo do aparelho no mercado e o comparativo de videogames com defeito versus os videogames vendidos, os relatos de consoles com defeito ainda é bem baixo. Ainda não dá para saber o que está acontecendo, se pode ser um erro realmente de cálculo da Sony na hora de projetar o dissipador ou causas isoladas de aparelhos vindos com problema de fábrica. O que sabemos é que estão ocorrendo em maior número na primeira geração de consoles, a 10XX, e algumas poucas unidades na geração 11XX. Isso indica, sim, um erro de fábrica, mas ainda não dá para bater o martelo. Acontece que algumas pessoas gostam de caçar likes e botar o terror, e já estão associando isso ao fato de que pode ser um defeito comparável
ao problema das 3 luzes vermelhas do Xbox 360, na época em que de 8 de 10 aparelhos apresentavam esse problema. No entanto, pode ser que dessa vez não seja algo generalizado e que todos os aparelhos vão dar problema. Não é para ficar em pânico, galera. Se estiver na dúvida, jogue com o aparelho na horizontal, minimizando qualquer risco. Na horizontal, como já foi dito, o problema será minimizado, pois não haverá para onde o metal líquido escorrer, e ele ficará distribuído de forma equilibrada sobre o chip. Algo que sempre ajudará para manter seu videogame por muito tempo é fazer a limpeza do seu aparelho, com uma manutenção preventiva completa com algum especialista de confiança, que abrirá e fechará o seu videogame de forma correta, fará a limpeza da carenagem e das placas, e avaliará se será necessário fazer a troca do metal líquido, se ele estiver oxidado ou contaminado. E como eu sempre digo, seja fanboy do seu bolso e não fique defendendo a empresa X ou Y, pois elas não ligam para você. O PlayStation 5 ainda é um aparelho muito novo e vão surgir ainda vários problemas. Ninguém é dono de todo o conhecimento e estamos aprendendo cada dia mais e mais sobre o assunto. Bom, depois dessas dicas, eu tenho certeza que consegui entregar algum aprendizado novo para você. Gostou do conteúdo? Então dá aquele curtir e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar mais pessoas. Se inscreva no canal para mais dicas como essa. E se tiver alguma dúvida ou crítica, é só comentar. Estamos todos aqui para aprender e ajudar uns aos outros. Bora fortalecer essa corrente e ajudar meu canal a crescer. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Falou!